pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje a gente vai falar sobre o cérebro de quem comete o crime do colarinho branco. Claro, nós vamos comparar com o cérebro de pessoas consideradas honestas. O que é o crime do colarinho branco? O crime do colarinho branco é um crime não violento com motivações financeiras provocadas por homens de negócios e do governo. Pensou em alguém? Vou te ajudar. Fazem parte do crime do colarinho branco a corrupção, a sonegação, a fraude, informações privilegiadas, extorsão, apropriação indébita, crime cibernético, pirataria moderna, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação. Pessoas que cometem um crime do colarinho branco foram estudadas e foram verificadas algumas alterações no cérebro dessas pessoas em relação às outras pessoas consideradas pessoas normais. Vamos lá, vamos entender o que a neurociência tem a dizer sobre o funcionamento do cérebro dessas pessoas? Um estudo de 2012 avaliou o cérebro de pessoas que cometeram o crime do colarinho branco e, obviamente, comparou esse cérebro com pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, da mesma etnia, que não cometeram o crime do colarinho branco. E essa avaliação, essa comparação, ela não foi só anatômica, de verificar as estruturas, a morfologia do cérebro, mas também comparações do ponto de vista fisiológico, de como funcionava o cérebro de uma pessoa e que não cometeu o crime e da pessoa que cometeu. Bom, para surpresa de todos, houveram várias diferenças, desde diferenças anatômicas a diferenças funcionais. Primeiro teste que eles foram submetidos, e aí foram os dois, tá? Tanto quem cometeu o crime quanto quem nunca cometeu, foi um teste que avalia as funções executivas. O que é função executiva? É função relacionada à resolução de problemas, atenção, tomada de decisão. Isso são as nossas funções executivas. Elas são muito importantes para a gente ter um melhor desempenho, não só no trabalho, como na vida também. Então ele te ajuda, são partes do cérebro que estão envolvidas na tomada de decisão, na atenção, na resolução de problema, na lógica, na antecipação de possíveis acontecimentos e tudo mais. Existe um teste que avalia isso, as funções executivas, e obviamente essas pessoas foram submetidas a esse teste. Chama Wisconsin Card Sorting Test. Você pode chamar de WCST, que é mais fácil. Nesse teste, por incrível que pareça, os indivíduos que cometeram o crime do colarinho branco tiveram pontuações melhores em relação àquelas pessoas que não cometeram o colarinho branco, demonstrando uma melhor função executiva dessas pessoas em relação às pessoas honestas. Bom, além desse teste, eles fizeram vários outros e o mais interessante foram as alterações estruturais do cérebro. Eles observaram que algumas regiões corticais no cérebro desses indivíduos que cometeram o crime do colarinho branco tinham essa região cortical um pouquinho mais espessa. Mas antes de eu mostrar quais regiões corticais eram espessas, eu quero só te dizer o que isso significa, tá? Primeira coisa, o córtex cerebral é uma região composta de uma parte específica dos neurônios chamados de corpos celulares e dendritos, que é uma parte do neurônio que recebe informações que vêm de outros lugares e a gente costuma dizer que é a região de integração das informações, onde as informações são de fato processadas. Porque a substância branca, as informações só são transmitidas. Ou seja, é o córtex cerebral que a galera gosta de chamar por aí de massa cinzenta. Ou seja, é a área nobre do teu cérebro. É ela que vai integrar informações e vai realmente fazer todo o processamento neural. Bom, esses córtex cerebrais, eles possuem, obviamente, algumas camadas características, mas existe uma variação anatômica entre as pessoas que é normal. Algumas pessoas possuem essas variações anatômicas, porém, o que eles observaram é que os indivíduos que cometeram o crime do colarinho branco tinham a espessura de alguns locais corticais maiores, mais desenvolvidas. Vamos ver quais são essas regiões? Bom, aqui vocês estão vendo o cérebro de um indivíduo, tá? Eu quero mostrar para vocês as áreas que estão mais espessas nesses indivíduos que cometeram o crime. Primeiro, a primeira área que eu quero falar para vocês é essa área bem aqui, ó, chamada de junção temporoparietal. Essa região que eu estou riscando aqui
que é a junção temporoparietal, é uma área de integração supramodal do nosso cérebro. Meu Deus, professor, o que é isso? Cara, é uma área que integra todas as informações do teu cérebro. É uma área extremamente importante, primeiro, para você entender o que está acontecendo à sua volta, integrar essas informações, interpretar e, obviamente, programar uma excelente resposta para isso, uma resposta super adaptativa. Essa área temporoparietal é uma área que recebe informações não apenas sensoriais, como também motoras. A gente diz que é uma área associativa terciária. Eu não sei se você sabe, mas o Einstein era super inteligente. Todo mundo conhece o Einstein. Uma das coisas que o Einstein mais tinha era conexões entre diferentes áreas do cérebro. E isso tornava Einstein um cara brilhante. Adivinha só, as pessoas que fazem o crime do colarinho branco possuem essa área de integração super desenvolvida com maior espessura cortical. Outra coisa interessante é que essa área ela é responsável pelo que os psiquiatras e psicólogos chamam de teoria da mente. O que é teoria da mente? É a tua capacidade de entender o outro, de você perceber o que o outro espera de você, ou de você imaginar qual será o comportamento do outro, a atitude do outro. É a previsão daquilo que as pessoas vão fazer frente a uma determinada situação e também é a previsão do que você imagina que aquela pessoa quer ouvir de você ou quer ver você fazer. Isso é teoria da mente. Os psicopatas, por exemplo, têm uma excelente teoria da mente. Bom, vamos para a segunda área que também está mais espessa nesses indivíduos? A segunda área mais espessa, ela está situada no giro frontal inferior do hemisfério direito. Então, você de fato já está olhando o hemisfério direito do cérebro e essa região fica mais ou menos aqui, no giro frontal inferior do lobo frontal. Eu não sei se você viu aí as minhas séries de anatomofisiologia do córtex cerebral, mas essa região, no outro lado, é a área de Broca, responsável pelo processamento motor da fala. É muito bom para o planejamento motor da fala, para a oratória. Mas o lado contralateral, o hemisfério contralateral, que é justamente o que apareceu mais espesso nesses indivíduos, são áreas responsáveis pela resolução de problemas, por mudar estratégias quando acontece algum problema, então é uma área muito importante para mudanças estratégicas do cérebro e também é uma área para resolução de conflito. Também já se sabe que é uma área muito importante para a organização das ideias e para modular um comportamento perante um objetivo específico, para te dar norte, para você executar um comportamento que vai te levar àquele objetivo. Faz sentido, né? Faz muito sentido. Outra área, né, cortical que também está aumentada nesses indivíduos é o córtex somatosensorial inferior. Então, esse aqui é o córtex somestésico ou somatosensitivo. A parte inferior dele está mais ou menos por aqui. Essa região mais interna e mais inferior do córtex somestésico é muito importante para você receber informações somáticas, para o teu cérebro processar. O que é uma informação somática? Tato, dor, propriocepção, vibração, tudo isso são sensações que você percebe no ambiente, quando alguém te toca, né? Quando está frio o ambiente, está quente, a posição do seu corpo no espaço, a posição do seu corpo, né? A sua imagem corporal. Isso é muito importante e isso é processado no córtex somatosensorial primário. Essa área também é uma área que está aumentada. Bom, outra área que também tem alteração nesses indivíduos também está aqui à frente, que é chamado de córtex motor primário, que é essa área bem aqui, tá? E a área premotora, que é essa área logo aqui do lado. O que essas áreas têm em comum? São áreas motoras, são áreas de planejamento motor, ou seja, que vai planejar todo o desenvolvimento motor, né, o seu movimento, e o córtex motor primário, que é essa outra área bem aqui, ela é responsável por executar o movimento. Aí você pode pensar, o que isso tem a ver, né, professora? Vamos lá.
Quando eu falo movimento, eu não estou falando só o movimento do braço, da perna, eu estou falando do movimento, por exemplo, para você falar, tá? Planejamento motor da fala. E quando eu falo movimento, eu não estou falando movimento só para você andar de bike, para você correr, para você abraçar alguém, mas é um movimento para você controlar, por exemplo, as expressões faciais, tá? Para você tentar, de repente, burlar um sentimento que você não está sentindo. É um movimento para você controlar de expressão corporal que passa, de repente, para quem está ouvindo, uma firmeza que aquilo que o cara está sentindo, que aquilo que o cara está fazendo é de verdade. E essas pessoas apresentaram essas áreas também mais desenvolvidas. Bom, e uma outra área, a última área alterada, é uma área muito importante. Ela faz parte daquilo que a gente chama de neocórtex, né? No desenvolvimento evolutivo, foi a última coisa que apareceu nova no cérebro, né? Ou seja, é um negócio bem novo, não é nada primitivo, é uma área super nobre do cérebro que, enfim, está na região cortical, que por si só já é nobre, no lobo frontal, bem na frente do cérebro, bem aqui, ó, que é chamado de córtex pré-frontal, aqui bem no meio, ó, isso aqui é a frente do cérebro, tá, gente? Córtex pré-frontal ventromedial, é a região mais anterior e mais próxima da linha média do teu cérebro. Essa área, ela é incrível. É a área que é responsável pelas nossas funções executivas, mas ela tem uma coisa muito interessante. Ela é muito importante para a tomada de decisão. Indivíduos que têm lesões nessas áreas, por exemplo, sempre tomam péssimas decisões. Sempre. Inclusive, se você quiser saber um pouco sobre isso, você pode assistir a aula de anatomofisiologia do córtex pré-frontal, que eu falo, inclusive, sobre um cara que teve um problema aí, e você vê que o cara fica com um comportamento agressivo, né? Ele fica muito emotivo, irresponsável. Então, é uma área muito nobre para a interação social, para o compromisso, né? Para a tomada de decisões estratégicas, e essa área, nos criminosos do colarinho branco, apresentou aí muito mais espessa. Uma coisa interessante dessa área é que ela é uma área muito importante para controlar os comportamentos motivados pelas emoções. Ou seja, as emoções a gente não consegue controlar, mas a vontade de matar um, por exemplo, a gente consegue controlar. Então, as emoções, a raiva, ela vem. O que eu vou fazer com essa raiva, eu consigo controlar. A raiva eu não consigo controlar, porque é uma emoção. Mas o meu comportamento motivado por essa emoção, eu consigo inibir. Essa área é uma área muito importante para inibir esses comportamentos emocionais e impulsivos. Significa dizer que o cara que tem um córtex pré-frontal ventromedial mais desenvolvido é aquele cara que se contém mais. É aquele cara que pensa estrategicamente primeiro e que por dentro pode estar morrendo de raiva, morrendo de vontade de fazer mil coisas, mas não faz porque não é a hora certa. Ou seja, é um cara estratégico, tá? Então é uma área muito nobre no nosso cérebro que também está mais desenvolvido nesses indivíduos. O negócio tá feio pra gente. E aí, gostou do conteúdo? Comenta aí, o que você pensou ao assistir esse vídeo? Pensou em alguém? Lembrou em alguém? Comenta aí. Outra coisa, se você ficou curioso para entender melhor sobre essas pesquisas, eu não tirei isso da minha cabeça não. Eu vou colocar o link desse artigo na descrição desse vídeo, se você quiser buscar maiores conteúdos e aprofundar um pouco mais sobre a neurociência comportamental. Se você é aluno da área da saúde e tem muita dificuldade de integrar os conhecimentos do sistema nervoso, anatomia, fisiologia, histologia, não consegue integrar esses conhecimentos e também tem dificuldade com raciocínio crítico, clínico e reflexivo sobre casos clínicos, eu estou montando um curso de neurociência voltado a casos clínicos, onde a gente vai estudar anatomia, fisiologia e histologia, tudo baseado em casos clínicos. Quase 100 casos clínicos serão discutidos. E você já vai conhecer o sistema nervoso, já vai aprofundar os seus conhecimentos já com o contexto clínico envolvido no processo. Se você é formado e está estudando para uma residência, vai fazer uma residência em neurologia, esse curso também se aplica a você, tá? O curso está muito legal, as inscrições ainda não estão abertas, mas se você tem interesse, quer conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo programático do curso, quer receber um material em PDF gratuito, uma amostra grátis aí,
do curso, pode mandar um WhatsApp aqui dizendo que você está interessado, ou você pode entrar no site, nesse site aqui, vai lá em cursos, preenche o seu nomezinho, o seu e-mail, que a gente te manda o material. E quando abrirem as inscrições, você vai ser notificado, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail. Detalhe, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, obviamente, ativa o sininho, se inscreve no meu canal. Tchau, tchau!